E quando se fala, por exemplo, de desmatamento, região amazônica, eu não sei o certo aqui, mas quase 60% aí do Brasil tá ali na Amazônia legal, pô. Como é que você vai tomar conta de uma área enorme como essa? Agora, uma outra mentira. A floresta nossa é úmida, não pega fogo. Os satélites do INPE mostram que os focos de calor na Amazônia voltaram a aumentar em setembro. Até ontem, dia 14, o número de focos deste mês já passava de 20 mil. Em apenas 2 semanas do mês, a Amazônia já teve mais queimadas do que em setembro inteiro do ano passado. De janeiro até ontem, o INPE registrou 64.500 focos de incêndio na região, alta de 11%, comparado ao mesmo período do ano passado. O Brasil é o país que mais preserva o meio ambiente. E alguns não entendem como, né? É o país que mais sofre ataques vindo de fora no tocante ao seu meio ambiente. O Brasil está de parabéns da maneira como preserva esse seu meio ambiente. O vice-presidente Hamilton Mourão diz que ali, quando falamos das críticas à gestão do governo Jair Bolsonaro na Amazônia, há uma oposição política a Bolsonaro. E que a resposta do governo já veio com a criação do Conselho da Amazônia, que inclusive é comandado por ele. Qual a avaliação do senhor sobre esses pontos que Mourão coloca? Tem alguma razão? O senhor concorda ou discorda? O que nos pode proteger dessa mentirada política que, infelizmente, inferniza o debate brasileiro são os números. A ciência é que ilumina essas discussões. Nós estamos com o pior nível de desmatamento dos últimos 20 anos. Nós temos mais de 2.700 hectares no mês de julho, né, queimados. E não é só a Amazônia, o Pantanal, 12% do Pantanal, que é um bioma absolutamente sensível, matando as onças, os jacus, os tuiuius e tal. Isso está acontecendo. O que é que eles fizeram? Mandaram quebrar o termômetro. Demitiram o cientista mais qualificado do Brasil em matéria de controle e monitoramento de território e clima, que é o cientista do INPE, e agora nomearam um general que não entende patavina. Destruíram toda a condição de comando e controle sobre o território, substituindo os operadores de comando e controle do IBAMA, e o general não vai poder entupir com conversa fiada o que eu estou dizendo. Hoje o IBAMA está desempoderado, o ministro do Meio Ambiente foi pilhado, não é, dizendo que é para passar a boiada, e é para passar a boiada. Qual é a boiada? São garimpeiros e desmatadores ilegais para produzir gado. Isso está destruindo o próprio conceito do produto brasileiro no estrangeiro. O agronegócio brasileiro daqui a pouco vai pagar muito caro essas imprudências. O general Mourão está entrando nessa linha, né, trocando oportunismo por essa mentirada com que o Bolsonaro tenta entupir a contradição. Ô general Mourão, é verdade ou não é verdade que o desmatamento é o pior dos últimos 10 anos? É verdade ou não é verdade sob o ponto de vista científico? E o que é que militar pode fazer em relação a isso? Militar não pode lavrar um auto de infração. Quem pode lavrar isso é um oficial do IBAMA, é um titular, senão a justiça anula. Militar não entende disso, não tem efetividade para isso. E isso não desmerece os militares têm que ser empoderados para afirmar a soberania nacional brasileira, patrulhar a fronteira, e a fronteira brasileira hoje não existe, é terra de ninguém, narcotráfico, contrabando de arma, porque os militares não estão sequer com condição de operar. Essa é a verdade brasileira. Sabe qual é a presença do Estado brasileiro na Amazônia, Luiz? Nula. As Forças Armadas brasileiras estão na fronteira trabalhando a meio expediente, por falta de comida por rancho. Caramba. Não existe faixa de fronteira no Brasil, nada. Não tem presença. E o Brasil está começando a ser mal falado no mercado internacional. Só para você ter uma ideia, já agora no governo Bolsonaro, o Brasil deixa de ser o principal parceiro comercial da China no mundo e a Argentina vira o principal parceiro. Boa parte disso é porque o mundo vai exigir sustentabilidade na forma de produção dos alimentos. Não é possível mais, ninguém mais vai aceitar consumir alimentos de origem precária, que sejam tirados do desmatamento irresponsável de florestas tropicais, como a Amazônia, ou de Mata Atlântica em outras regiões. Ninguém vai aceitar consumir produtos que venham derivados de trabalho semi-escravo, em condição análoga de escravo. Ninguém na humanidade vai aceitar mais, no futuro muito próximo, comprar coisas que sejam produzidas com genocídio de comunidades indígenas, para dar exemplo. O Bolsonaro vai quebrar o agronegócio brasileiro. Por quê? Porque no futuro o protecionismo econômico não vai mais usar tarifa comercial, vai usar a cláusula ambiental.
vai usar cláusula social, vai dizer que isso daí está sendo produzido com base em perseguição de populações tradicionais e babau. E babau. Essa é a realidade. Embaixadores de países europeus enviaram uma carta ao governo brasileiro cobrando medidas para conter o desmatamento na Amazônia e alertaram que a devastação dificulta a importação de produtos brasileiros. Na carta enviada ao vice-presidente Hamilton Mourão, assinam a Bélgica e a Parceria das Declarações de Amsterdã, que é um grupo formado por 7 países: Alemanha, Dinamarca, França, Itália, Holanda, Noruega e Reino Unido. Eles cobram um compromisso político firme e renovado por parte do governo brasileiro para reduzir o desflorestamento. Afirmam esperar que isso se reflita em ações reais imediatas e que é legítimo o interesse da Europa em consumir alimentos produzidos de forma justa, ambientalmente adequada e sustentável. A carta destaca que enquanto os esforços europeus buscam cadeias de suprimento não vinculadas ao desflorestamento, a atual tendência crescente de desflorestamento no Brasil está tornando cada vez mais difícil para empresas e investidores atender a seus critérios ambientais, sociais e de governança. Especialistas em comércio exterior alertam que os produtos brasileiros já estão perdendo espaço no mercado internacional. E esse cenário pode piorar se o país não frear o desmatamento. A Europa é um grande mercado consumidor e ela cria precedentes para outros mercados também. E muitas vezes esse tipo de argumento acaba virando barreiras protecionistas contra a exportação de produtos brasileiros que não tem nada a ver com o desmatamento. Nós, os brasileiros, estamos desafiados a mostrar ao mundo que nós sabemos cuidar desse tesouro que vale muitos trilhões de dólares a mais em pé do que desmatado. Quantos hectares de depredação florestal a Samsung produziu em Manaus? Nenhum. Então as pessoas estão trabalhando. Eu visitei a Samsung, uma fábrica limpinha, arrumada e tal, as pessoas estão ali todas e tal, e está produzindo um celular de alta qualificação tecnológica e não desmatou nenhum. O que é que eu estou querendo dizer? Ora, ali está a resposta. Porque eu dizer para um caboclo, né, tem muitos nordestinos, né, migrou para a Amazônia. Aqui tem muito. E muitos cearenses aqui. Muitos cearenses, eu estou cansado de saber. Então você diz o seguinte, vai lá, o cearense saiu daqui, o pai dele, ou ele próprio, de uma seca tremenda, onde faltou água, etc, e disseram, vai para a Amazônia e tal. E na época, 30 anos atrás, o INCRA dizia, eu só te dou o papel da terra se tu desmatar, provar para mim que desmatou. Aí o caba entra, pega 4 malária, desmata, vai no INCRA, pega o papel, que aliás não consegue regulamentar até agora, papapá, uma questão fundiária grave, e de repente, agora não pode mais desmatar. Eu tenho um borrego para dar de comer, meu filho, eu tenho que dar de comer, e tem um pé de mogno ali, que se eu cortar, me dá R$1.000, R$1.500, uma tora de mogno, e eu não posso cortar, e o meu filho chorando com fome. É impossível. Se você não der alternativa para as pessoas, e é até cruel. Agora, então a grande questão é, o cérebro da Amazônia está entre vocês. Não é ninguém de Brasília, não é ninguém do Rio de Janeiro, ninguém de São Paulo, embora todo mundo se sente meio dono da Amazônia, brasileiro, sim, então, sim. Mas o cérebro, quem sabe como manejar a Amazônia, está entre vocês. Está lá no Emílio Gueldi, no Pará, e está no INPA. Então é só trazer esse cérebro e dizer o seguinte, meu irmão, o que diabo é desenvolvimento sustentável? Todo fuleiragem fala isso no mundo inteiro e tal. Desenvolvimento sustentável tem que ser traduzido no prático. No prático. Então, meu irmão, você não vai derrubar o mogno para ganhar R$1.500, porque você ganha R$1.500 uma vez e vai vender madeira não certificada e tal. Agora eu vou te ensinar a fazer cosméticos de base fitossanitária. Eu vou te financiar uma empresa de sabonete fitossanitário e eu vou fazer uma associação que vai ganhar escala e eu vou procurar lá na França esses ambientalistas, não sei o que e tal, todos os franceses, os alemães que querem estar aqui, ó. A Prefeitura de Manaus criou um projeto que nós queremos ser o principal produtor de cosméticos de base fitossanitária do planeta. No começo vai custar um pouco mais caro, mas vocês não são ambientalistas, vocês não querem proteger a floresta? Então está aqui.
eu quero um regime de compras preferencial para o meu fornecedor de sabonete, de creme, de óleos, não sei o quê, papapá, de base fitossanitária. Isso é uma base que a gente pode começar agora. Então o Brasil precisa agregar valor à sua produção. Nós, ao invés de exportarmos soja, nós temos que exportar cosméticos de última geração de base biotecnológica, compreende? Quando você vai comprar um creme francês caríssimo, vai olhar a soja produzida no Brasil, que é a base do material induzido ali. E assim sucessivamente. Né? Você tem, por exemplo, a Amazônia, você pode chegar, como a tradição lamentável faz, derrubar a floresta, botar boi, e no ano que vem o pasto já está precário, você vai derrubar mais floresta, botar boi, etc. Ou você pode ter uma base biotecnológica em que você faz uma nova farmácia, uma nova química, não é, com os princípios ativos que as populações tradicionais conhecem e que estão sendo biopirateados por estrangeiros. Concretamente, a comunidade ticuna, lá do Alto Solimões, sabe que uma determinada erva serve para prevenir infarto. Aquela sabedoria tradicional está sendo apropriada, as pessoas levam essas plantinhas, essas coisas, estudam qual é o princípio ativo que está ali, industrializam, sintetizam e o Brasil passa a comprar e pagar royalty pelo uso da inteligência que é das populações tradicionais nossas. Eu estou dando exemplos práticos, né? Mas biomassa, né? Manejo florestal, mesmo de madeira certificada, tudo isso exige uma outra base de comando e controle sobre o território, de zoneamento econômico e ecológico para definir e presença do Estado. Porque também não é razoável você exigir de um homem que está no fundão da Amazônia, vendo o filho com fome, e ali uma árvore de mogno que vale R$ 1.500 a tora, ele não vai cortar para dar comida à criança. Não é razoável que você diga para ele, não, meu irmão, você não pode cortar. Mas você tem que dizer para ele, ó, você não pode cortar e você tem as seguintes alternativas, eu vou lhe capacitar, vou lhe financiar, vou fazer um programa de compras governamentais, vou abrir caminhos para o comércio exterior, vou fazer uma série de providências de incubadora, de empresa para lhe ensinar a gerenciar um negócio moderno. Aí sim, depois que eu der oportunidade, ou simultaneamente, eu posso fazer eficaz a lei de proteção ambiental. O Brasil pode ter um mercado de fazer, por exemplo, todos os defensivos agrícolas de base biotecnológica. Eu era ministro da Integração Nacional, nós desenvolvemos uma pesquisa, financiei uma pesquisa, nem sei como está isso, de controle de praga de fruta com moscas que, uma vez preparadas ali, acabavam infertilizando as moscas e aí elas morriam. Então era um controle biológico. O Brasil tem tudo para fazer isso, com a Embrapa, com as estruturas que nós temos, tudo em pandareco, desfinanciado, arrebentado, mas estão aí as nossas estruturas acadêmicas, e isso é a única forma que o Brasil tem de mostrar ao mundo que nós temos capacidade de oferecer uma proposta que ninguém no planeta tem melhor condição do que nós. Nos desenvolver, gerar oportunidade para o nosso povo, mas sinalizar para a economia de baixo carbono que seja capaz de preservar para as novas gerações e dar nossa contribuição para proteger o planeta Terra.